ano a gente tem visto aí o patrimônio líquido dos fundos imobiliários, a gente viu que teve um crescimento aí bastante expressivo, né? O ritmo deve continuar em alta. Queria saber por que as emissões dos fundos imobiliários têm crescido tanto aí no último ano, o que sustenta esse movimento? Na sua opinião, né? É alguma coisa mais estrutural, é uma situação conjuntural ali? Queria sua perspectiva sobre esse assunto, por gentileza. Então, Felipe, eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, né? Então, se nós olharmos para como era o mercado em 2016, então vamos voltar um pouco no tempo, né? Em 2016, nós éramos apenas aí 90 mil investidores nessa indústria de fundos imobiliários. E de lá para cá, a gente vai lembrar que os juros saem de 14,25, 2015 e 16, e vem para 2. Então, a classe de fundos imobiliários, ela dialoga muito bem com esse investidor brasileiro médio, né? Que é aquele cara que gosta da proteção do patrimônio, que tem realmente a necessidade de uma renda mensal recorrente. Então, é natural que você tenha uma necessidade maior de se buscar produtos mais estruturados. Foi o que a gente viu, né? Então, hoje, o número de investidores ele já supera aí 1.300.000, né, considerando o boletim da B3 que foi recentemente publicado. Então, veja como o próprio mercado agora ganha atração sozinho. Então, o movimento de juros inevitavelmente trouxe muita gente para o mercado de fundos imobiliários, mas eu acho que agora, estruturalmente, a gente tem condições de crescer, mesmo num cenário mais adverso, como pandemia, Selic em alta, uma certa pressão nas taxas de juros futuros, né? O que eu acho que deveria acontecer a partir de agora é que o mercado fosse mais seletivo, né? Então, nós tivemos uma explosão de crescimento do ponto de vista de patrimônio, né? Só isso, trazendo números, a gente cresceu nos últimos 12 meses de 100 bilhões para 140 bilhões, então é muito expressivo isso, né? Uma quantidade muito grande de novas emissões que vieram nesses 12 meses. Então agora eu acredito que a gente vai continuar crescendo de uma maneira mais orgânica, mais estruturada. Então a explosão já aconteceu, né? E a partir de agora, ao que parece, nós tenhamos um pouco mais de racionalidade nas escolhas, o investidor está mais bem preparado, embora ainda tenha que se evoluir mais, estudar os detalhes de cada emissão, não é porque uma emissão é boa, né? A gente tem sempre que avaliar caso a caso, mas o investidor hoje ele tem mais informação, ele tem mais acesso, vários pontos de debates foram levantados aí entre o ano passado e esses debates ganharam mais luz aí também nas redes sociais, pelos profissionais de mercado, até mesmo formadores de opinião. Então isso é muito bom. No final das contas, o debate está sendo trazido, as emissões estão se autorregulando, e aqui eu concluo, tá? Eu acredito muito nesse processo de autorregulação do mercado, então eu acredito que é natural que nós tenhamos mais racionalidade aí dentro desses próximos 12 meses. Entendi. E Baroni, queria saber sua perspectiva, né, para os próximos meses, porque como você disse, né, teve uma grande evolução aí, tanto no número de emissões, quanto no número de investidores de fundos imobiliários, né, a gente viu esse salto gigantesco aí, como você bem disse. Eu queria saber sua perspectiva para os próximos meses, em termos de emissão. O que a gente pode ver por aí? Quais os setores mais aquecidos? Enfim, o que você está projetando? Tá, sem dúvida alguma, o setor que deve continuar aí sendo a grande vedete como foi nos últimos meses, é o setor de CRIs, né? Os fundos de CRIs, eles caíram no gosto do brasileiro e as pessoas entenderam que o fundo de CRI, apesar de ser uma casca em renda variável, ele tem mais previsibilidade, né? Ele é mais fácil de ser explicado para as pessoas. Você está comprando ali um portfólio que remunera a inflação mais 6, a CDI mais 5, então as pessoas conseguem conseguiram enxergar melhor, e foi o setor que foi mais resiliente ao longo desses 12 meses de pandemia. Então, quase metade, tá, Felipe, quase metade das captações que ocorreram nesses últimos meses, mais precisamente 47%, foram ligadas aos fundos de CRIs. Eu acredito que essa tendência continua, mas eu creio que nós teremos um pouco menos de tração, um pouco menos de velocidade. Como eu disse, a gente vai continuar crescendo organicamente. Nós temos aí engatilhado hoje na CVM cerca de 4 a 4 bi e meio, tá? Mas se nós olharmos nos últimos meses, captou-se 11 bi. Então veja como agora os juros apontando para cima, é natural que essa janela fique menor, fique mais estreita, o que é ótimo. A gente vai ser mais seletivo, as ofertas que vão ficar de pé serão realmente as melhores,
né, o nível, a régua do mercado vai naturalmente subir, então, no final do dia, todo mundo ganha. Eu só quero fazer uma consideração aqui, Felipe, eu acho que vale a pena, é que por mais que nós tenhamos visto esse crescimento extremamente robusto e pujante no mercado de fundos imobiliários, nós somos apenas 2,5% de toda a indústria de fundos. A indústria de fundos no Brasil é uma indústria de 6 trilhões de reais. E o mercado de fundos imobiliários é um mercado de 140 bilhões de reais. Então, apesar em que pese todo esse crescimento, nós ainda temos uma longa estrada para ser preenchida. Entendi. Inclusive, tem uma pergunta aqui no nosso chat que vai mais ou menos aí com o que a gente estava conversando. O Muniz pergunta o seguinte: professor Baroni, alguma projeção de quando a inflação deve arrefecer e os fundos imobiliários de papel serem menos badalados? O Muniz está perguntando aqui para você a esse respeito. Eu acho que essa resposta, né, tem vários ângulos. A primeira delas é com relação ao IGPM. De fato, o IGPM bateu, acho que quase 33%. Eu, particularmente, fico preocupado com isso, por dois motivos. Na ponta do devedor, é difícil você conseguir pagar isso, né? Então, imagina quem está pagando essa conta lá no início do processo. E, por outro lado, você cria um investidor mal acostumado em receber rendimentos gordos durante o mês, e aí ele começa a comprar esses fundos de papéis a qualquer preço, com ágio de 30%, 40%, eu cheguei a ver ágios de 70% em fundos de papel, então isso é um alerta aqui que eu faço. Então, muito cuidado com esse tipo de abordagem, né? Você tem que ter um pouco mais de racionalidade na hora de fazer as suas escolhas. Então, esse é um ângulo da resposta. O IGPM deve cair, tomara que caia, e esse IGPM convergindo um pouco mais para baixo, os rendimentos devem diminuir. Por outro lado, agora um outro ângulo da resposta, começamos a ver já uma troca de indexadores de inflação. Tanto de contratos de aluguel quanto de recebíveis imobiliários, o pessoal trocando IGPM por IPCA. O que eu, particularmente, gosto muito, viu, Felipe? Eu acho que o IPCA dialoga muito melhor com o brasileiro, né? Assim, a inflação está no IPCA, não está muito no IGPM. O IGPM foi uma coisa que foi criada lá atrás para ter uma referência em dólar, e o mercado imobiliário acabou adotando o IGPM como indexador base, mas eu, particularmente, prefiro o IPCA. Então, eu acredito que esse movimento vai ser natural. No fechamento, no final do dia, vai ser um processo natural. E o terceiro ponto, que é outro ângulo da resposta, se a inflação continuar tendo um pouco mais de pressão, como o próprio IPCA deve indicar aí nos próximos 3 a 4 meses, a gente pode chegar entre 7% e 8% no acumulado, que é bem relevante, o CDI também deve voltar para o patamar de 5%, 6%. Então, alguns fundos de papéis têm ativos indexados a CDI, que na média hoje, Felipe, em grandes números, em torno de CDI mais 2,5%, CDI mais 3%. Ou seja, a gente pode ter um rendimento nominal de 9%, que pode compensar um pouco desse desconforto em eventuais mudanças de indexadores, etc. Então, no final das contas, eu volto na segunda resposta que eu dei a você, os fundos de papéis vieram para ficar e caíram no gosto do brasileiro, apesar dos riscos, né? A gente tem que saber ponderar os riscos também, claro.